Boa tarde, amigos, donos da bola desta sexta-feira no ar e como prometido, abre a câmera, Chiclé. Vocês lotaram o Instagram do Tiger Junk, que a gente pediu na sexta da semana passada, todos nós liberados da presença de JB Filho. Todos nós e principalmente vocês aí, aqui a gente cumpre a palavra. O que é, Chiclé? O que tu tá falando no meu... O que tu tá falando no meu ponto, Chiclé? Enquanto eu falo, não dá... Ah, tu quer folgar sexta que vem, Chiclé? Tá bom, então é o seguinte, Chiclé, sexta que vem tu não tá de folga. Olha só, donos da bola na Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live no YouTube, a gente vai falar de Grêmio, de Internacional, tem muitos assuntos, o Grêmio joga hoje em Muriaé, daqui a pouco teremos os destaques, tem bastidores da eleição, o ambiente está tenso. E a enquete do YouTube pergunta o seguinte para você na aba Comunidades. Qual deve ser a prioridade de contratação do Grêmio para 2023? Goleiro, zagueiro, lateral, meia ou atacante? Só faltou alternativa, todas as alternativas anteriores, né? Mas a gente quer saber a prioridade. Um goleiro, um zagueiro, um lateral, um meia ou um atacante? Vamos a Muriaé. Ambiente do jogo e lá está o enviado especial da Band, Matheus Dávila. Tudo bem, Dávila? Boa tarde. Fala, Meneghetti, boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui em Muriaé, mais de 30 graus, tá? Nesse momento, vai chegar a 34 graus, mas existe uma promessa de temporal e pode ser até na hora do jogo, às 7 da noite, quando a bola rolar aqui no interior de Minas Gerais para Grêmio e Tombense, o último compromisso gremista fora de casa nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Acho importante dizermos aqui, Meneghetti, que é clima de fim de festa total. A preparação aconteceu lá no Rio de Janeiro, com os jogadores tendo todas as liberdades possíveis. Aqui em Minas, o Grêmio tem como chefe da delegação o diretor executivo de futebol, o Diego Serri, o presidente Romildo e o vice-presidente Guto Peixoto voltaram para Porto Alegre. Aquele ambiente de estresse com o Renato, ele ficou no ar, mas foi superado em Minas Gerais, até pela ausência dos dirigentes políticos, e o foco hoje é muito individual. Cada jogador jogando pelo que lhe interessa. Coletivamente, o Grêmio não tem mais nenhum compromisso, já subiu para a Série A. O que a gente percebe é que cada jogador tem um interesse no jogo. O Elkson, por exemplo, quer jogar para renovar contrato ou buscar algum clube. O Lucas Leiva quer jogar porque sente que precisa de minutagem e o intervalo de tempo das férias será muito longo. E o Grêmio, dessa forma, foi definido pelo técnico Renato. Com essa escalação aí, a gente pode mostrar o provável time, tá? Com mudança no gol de Gabriel Grando, a lateral direita do Léo Gomes, os dois zagueiros Bruno Alves e Kahneman, na esquerda Diogo Barbosa. Nicolas não vai ficar pro ano que vem, tá? Essa é a informação de bastidor. Meio campo de Vilhaçante, Bitelo e a presença do Gabriel Silva com o Lucas Leiva e com o Campas. O ataque é do Elkson, o único garoto. E o Renato disse que colocaria garoto, é o Gabriel Silva. Tá aí a cota de jovem no time, Meneghetti. A gente tem um erro ali, a gente pede desculpas, apareceu o nome do Lucas Leiva, não tá nem em Muriaé, né? Não, ele tá em Muriaé. Só que a informação é que joga o Lucas e joga o Campas, que joga o Gabriel joga o Campas. Ô Dávila, dirigente político não tem ninguém aí, eles foram até o Rio de Janeiro, ficaram alguns dias lá e voltaram para Porto Alegre, né? Isso, exatamente, Meneghetti, exatamente. Eles ficaram no Rio, a volta, né, dos dirigentes políticos aconteceu na quarta-feira para Porto Alegre. Era um clima bem ruim, tá? Bem ruim mesmo, do ambiente do Grêmio entre comissão técnica e direção política, tá? Existia um distanciamento. Sabe aquela paz armada, Meneghetti? Era mais ou menos isso, tá? Publicamente ninguém comentou o caso, mas a gente sentiu um grande distanciamento do presidente Romildo e do próprio Guto Peixoto em relação à comissão técnica. Tanto que o presidente nem foi nos treinamentos do Grêmio lá no Rio de Janeiro, o que não é hábito, que não é rotina do presidente. Ele é um cara bastante presente. Aqui em Minas, aqui em Muriaé, só o Diego Serri está representando a direção. É assim um final de festa de gestão melancólico da gestão do presidente Romildo Bolzan, razoavelmente constrangedor o que nós estamos vendo, essa relação hostil entre os dirigentes e a comissão técnica, esse ambiente que não tem nenhum dirigente político presente, né? E eu acho isso um absurdo, eu acho inclusive, vou dar uma opinião aqui, uma certa falta de consideração com os jogadores.
né, que estão lá trabalhando, estão jogando. Um jogo para o Grêmio não vale absolutamente nada, mas para a competição tem que se respeitar. Então, é uma maneira de tratar o clube nesta reta final de forma absolutamente constrangedora. É deprimente o que a gente está vendo. É boa palavra. É deprimente o que a gente está vendo e, sempre repetindo, a instituição tem que estar acima. Não tem desculpa não ter um dirigente do Grêmio no jogo de hoje. Não tem. Pode dizer, mas não muda nada. Não muda nada. Só que é o Grêmio que vai jogar, é o Grêmio que vai entrar em campo. E tem que ter um dirigente político lá, como historicamente, nesses mais de 100 anos, o Grêmio sempre teve. Então, não tem desculpa. Isso é a cara da fotografia de uma gestão que acabou melancólica, terrível, sem processos nenhum. Nós vivemos essa semana a história vinculada aí à data da mudança de data do jogo, que o Grêmio esqueceu que tinha eleição no mesmo dia e permitiu que a CBF mudasse. Negócio lamentável. Termina logo. É esse jogo, tem mais um e, pelo amor de Deus, termina logo. Dia 16 de novembro é a data para terminar a melancólica gestão que termina dessa maneira, dando mais um carimbo de incompetência. Não tem dirigente no jogo. Fala, Ribeiro. O culto está amargo, CCD. Impressionante isso aí, né? Eu até diria o seguinte, eu acho que o Grêmio deveria aproveitar e contar com a CBF o seguinte, faz tudo num dia só. Né? Faz um jogo num horário, né? Que depois do jogo inicia o processo de eleição, porque é uma eleição pro forma, né? A gente sabe. É uma eleição que não vai decidir nada. Então, faz o jogo ali pro tipo... do Conselho Deliberativo. É isso, que é a que está marcada para o dia 3. Então, faz o jogo e tal, beleza. Ou não, ou faz a eleição, porque terminaria às 5 da tarde, né? Eu não sei como é que é dentro do Conselho. Essa eleição do Conselho é à noite, às 19 horas, que seria exatamente no mesmo horário do jogo. Eu vou dizer então, tá, faz durante o jogo, põe um telão do jogo lá no Conselho, tá? O pessoal ainda, né, nos ACPIPs. Vai correr o risco de alguns verem um jogo que Diogo, pode ser que não assistam. ver, não tem um detalhe importante que a gente pode pontuar sobre isso. Eu concordo com o César quando ele disse que seria importante que um dirigente político estivesse presente. Só que se a gente fizer uma análise fria do que é o Grêmio a partir de agora, até faz mais sentido só ter o Renato lá do que até um dirigente político. Porque o Renato é 2023. Romildo, Guto Peixoto, seja lá o nome que estivesse lá, não faz mais parte do Grêmio. Então o Renato, que é quem vai ficar para a próxima temporada, pelo menos tudo indica que isso será a verdade, faz mais sentido. Ele comanda já a gestão do ano que vem, inicia o processo de análise de atletas, porque tu acredita que, independente do presidente que vai ser eleito para a próxima temporada, ele vai levar em consideração o que falar o Renato ou o Romildo? Vai levar em consideração então, o que o pela Renato tua tese, falar. eu tenho que criticar aqui o Odorico Roman e o Alberto Guerra, que não estão em Muriaé, né? Seguindo a tua linha, deveriam estar lá os dois. E eu né? acho que sim. Por que não? Imagina um ambiente positivo dentro da Já não concentração, tem né? ambiente O com a Alberto direção Guerra e o Dorico atual. Roman, um pediu impugnação da chapa do outro recentemente. Daqui a pouco a gente vai falar só sobre isso. isso. Daqui a pouco a Mas gente só fala sobre sobre o que o César falou, tá? E eu tô mais na linha do César do que na linha do Ribeiro e do Diogo. O Diogo fala que o Renato é 2023, mas a gente não tá aqui ainda debatendo 2023. A crítica em cima dos dirigentes políticos do Grêmio saírem do Rio de Janeiro e irem para Porto Alegre e não para Muriaé, tá em cima do 2022. O presidente Romildo, ele foi eleito para um triênio 2020, 2021, 2022. E 2022 não acabou ainda. E está deixando claro que o Grêmio hoje é um barco à deriva. Não tem comandante. Quem é que está comandando o Grêmio lá em Muriaé? É o Diego Serri, é o Renato. Não podem ser eles os responsáveis por conduzir o processo para o presidente que vai chegar. Hoje o Grêmio é um barco à deriva e isso é demonstrado através dessa atitude do presidente Romildo Bolzan e do Guto Peixoto, que estava na delegação no Rio de Janeiro. Essa questão é tão grave, e ela é conceitual, tá? Mas ela é tão grave. E se acontece alguma coisa hoje? Tipo, Qualquer coisa, alguma coisa séria, assim. Quem é que vai tomar a decisão? tá lá o diretor executivo. Não, o diretor executa, como tu disse. Tu adora dizer isso. Então agora tu veio ao meu barco. Então, Não, te tu decide. adora- Mas o tu que adora seria dizer isso. grave? A minha tese ou Tem um não? monte de coisa para acontecer, né? Não, mas Só é que eu precisaria de uma coisa prática, desculpa. Não, uma entrevista fora de tom, alguma coisa nesse sentido, uma briga entre jogadores, tem mil coisas para acontecer. Tá, uma entrevista fora de tom do Renato, por exemplo, seria isso? Ou de algum jogador, por exemplo, criticando o Renato. O problema Renato... com a torcida, por exemplo. Problema com a torcida. É que eu tô tentando... Vou citar um exemplo, tá? Vai um jogador lá, o seu Zé das Couves, e dá uma entrevista dando um pau no Renato. E aí o Renato pega e tira o cara da concentração.
Essas decisões, elas todas vão ser tomadas pelo Renato. Não vai ter uma decisão de um dirigente maior em relação a isso. Então, pela tese de vocês aqui, no ano que vem o Renato permanecendo, os dirigentes políticos não precisam viajar para lugar nenhum. Não. Nem para Bento e nem para São Paulo. Acho que a gente está pontuando coisas diferentes. Eu respeito que tu esteja fazendo esse tipo de análise, Meneghetti, mas eu acho que a gente está pontuando coisas diferentes. É um fim de temporada visando o próximo ano. O próximo ano é completamente diferente. O Grêmio vai ter gestores novos. O presidente Romildo, a quem eu respeito muito, acabou. A gestão dele acabou. 2022 acabou. Mas eu acho que tem que ter respeito com o grupo de jogadores e com a grupo de jogadores está desrespeitado. Com o clube. Com a grandeza do clube. Mas tu acha que os jogadores estão se sentindo desrespeitados por não ter nenhum dirigente lá? O dirigente tem que estar lá. Eu entendo. O jogo de hoje é em 2022 ou 2023? Cara, mais para 23 do que para 22. Não, a gente está em 2022, Júlio. Não, a gente está em 22, mas ele não vale nada para 22. Não, o jogo de hoje. O Dávila acabou de dizer que o jogo vale mais individualmente para os jogadores do que para o Grêmio propriamente dito. Então, 22... Mas é o Grêmio que joga. O Grêmio tem um conselho de administração com 6 integrantes. Pega o Dr. Cláudio Oderich, por exemplo, e bota lá para acompanhar lá o Grêmio Mulher. Vai ser muito bom a relação da 13. Adalberto Praz. Vamos te convidar para ir para Mulher. Então. Essa gestão, ela termina, e para quem viveu, o Tiger e o Diogo são mais jovens, mas o Ribeiro e o Meneghetti viveram muito, termina muito parecida com a gestão Flávio Bino em 2004. O Grêmio é rebaixado antes, e tem jogo contra o Santos, tem uns outros jogos que o Grêmio faz ainda, que é um fim de festa. Não faltou dirigente lá, tá? Não faltou nunca dirigente lá. Foram até o último dia, sofrendo, uma gestão de um clube quebrado, mas nunca faltou Convida isso. o integrante do Conselho de Administração e ex-futebol, Paulo Luz. Paulo Luz, nós temos um prêmio para te dar aqui, né, a tua passagem pelo Departamento de Futebol. Tu vai acompanhar a delegação, vai chefiar, vai presidir, vai comandar a delegação no jogo em Muriaé. E a pergunta para mim é que tem um tom de ironia, eu premiar esse teu tom de ironia que tu dá, só que eu quero te dizer o seguinte, vamos inverter, sempre inverte isso. O Grêmio está jogando o jogo contra o Tombense para ser campeão da Série B. Tinha dirigente lá ou não? Sim, que é uma outra circunstância. Não é. O Grêmio vai jogar. É quem vai colocar o título como pontual. Não é. Então o que vale para eles é o... O objetivo era subir. Não. Não era. O Grêmio joga. Não era Grêmio subir. joga. A entrevista do presidente Romildo depois do jogo contra o Náutico era de que acabou, que ele queria sair. É que dentro dessa tese, dá pro Grêmio dar WO. Não precisava nem o jogo valer, César. Se o jogo fosse em São Paulo, no Rio de Janeiro, os dirigentes estariam lá. São Paulo tem bons restaurantes, tem coisas legais para fazer. Rio de Janeiro tem coisas bacanas, tem um bom shopping. Não, mas aí a verdade é essa, aí é pior. Aí é pior. Agora, aí é pior. Mas é o que aí a minha opinião é diferente. Agora, e até a mulher pegar 5 horas de busum. Gente, é um saco para todo mundo. É um saco pro repórter, é um saco pro técnico, pro jogador, pro torcedor e pro dirigente. Mas tem que ir. Agora, no Rio de Janeiro, que é um voozinho de 1h30, aí é bacana. São Paulo tem uma rede de uma gastronomia interessantíssima. Sair para jantar em bons restaurantes e tal, Copa Franca. Vamos falar a verdade é essa. Até Brasília seria mais interessante. Eu vou lá, falo com meu amigo deputado, faço um contato e tal. Agora, Muriaé, 5 de ônibus. Aí eu me abraço em ti, Meneghetti. Se é por essa linha, eu me abraço. Mas aí Pera só um pouquinho. Não, porque daí é o seguinte, porque daí eu desrespeito. Isso não é informação, isso é minha opinião. Não, tudo bem. Mas se for dentro dessa ideia, não estou dizendo que foi, tá? Estou dizendo que tu está dando a sua opinião, hipoteticamente tenha sido. Aí eu me abraço em ti, nós vamos juntos. Eu vou te fazer uma pergunta. O que prefere cobrir um jogo? Em Santiago e depois do jogo poder comer uma caçoeira de frutos do mar ou em Muriaé? Não, obviamente. Estamos ouvindo. Entendeu? Estou ouvindo. Não, obviamente que eu vou Em preferir Buenos Aires tomar um Malbeczinho nacional? Ou na em minha atual circunstância, eu aceitaria qualquer um. Mas... Viu? Está pronto. Mas Santiago... Agora pergunta pro Matheus Dávila, que está em Muriaé, que encarou ontem 5 horinhas de ônibus. Se ele preferia estar lá ou se ele preferia estar tomando um taná em Montevidéu, Matheus Dávila. O hambúrguer que eu comi ontem de noite estava bom, tá, Meneghetti? Mas eu preferia estar em Montevidéu. Tomando um tanazinho nacional ou um Carmener em Santiago do Chile. Um abraço, Matheus Dávila. Valeu, Meneghetti. 7 da noite esse jogo, tá? Não vale nada pro Grêmio, mas vale pros jogadores. Adorei o debate de vocês e eu sei que vai repercutir no Grêmio isso aí, tá?
Isso aí é o mercado do Não, tipo, isso é- eu sei que eu vou Isso é um ouvir na bandido. concentração agora. Isso é um bandido, cara. Isso é um canalha, cara. Isso aí. ouvir na concentração. Cara, isso é uma nota Porque de não R$3. tem nenhum dirigente lá. A única coisa, o único que não vai repercutir nada é o Matheus Dávila. O Matheus Dávila está no local onde não tem nenhum dirigente do Grêmio. Tocou teu telefone aí? É esse negócio que eu tô usando. O que é esse negócio? Tu quer uma pulseira nova? Não, é o negócio Tornozeleira eletrônica? é O o que é? negócio da pressão. Tu tá com uma tornozeleira Não é, eletrônica? O gente, que não é é, que tem? tô- Ah, tu tá fazendo um mapa, o exame tô da pressão, fazendo aquele que da não faz o pressão. rebaixamento, hein? 24 horas com isso aqui, a pressão vai lá em cima. O que não faz o rebaixamento na O tua cara vida, hein, faz César? esses assuntos aqui no Donos da Bola sobre o Grêmio. Eu achei, Se que eu era, soubesse- achei que era uma carreta dando Só ré. que Se eu começa a soubesse antes, eu apitar. não tinha discordado do César. Tô contigo, César. É Eu te isso abraço. aí, é isso Vamos aí. Tiger, vamos falar da lesão de Mikael. É, Lucas Dias. Tá no centro. Perdão, Lucas Dias. Mais bonito que o Tiger Junk, o Bem mais, Meneghetti. bem. Mas vamos falar assim da lesão do Mikael, que, segundo o técnico Mano Menezes, até depois a gente vai relatar essa conversa que a gente teve com ele hoje, não foi nada muito grave, mas o Mikael ontem, na atividade entre o time reserva do Inter, para dar mais minutagem para os jogadores que não vêm sendo aproveitados, e o sub-20 do Inter, e o que é muito importante, porque o Inter, na semana que vem, joga semifinais da categoria contra o Palmeiras, 2 jogos importantíssimos na Copa do Brasil, sub-20, o Mikael acabou saindo de muletas. Teve o tornozelo direito enfaixado em uma dividida com o zagueiro Lucas Rian, teve o tornozelo direito enfaixado, saiu de muletas do gramado do CT Parque Gigante, realiza exames médicos hoje para saber a gravidade. Segundo o Mano, não foi algo, não passou de um susto, foi uma entorse e ainda, claro, vai esperar os exames para saber qual a gravidade do atacante Mikael. E que bom, né, que não é grave a lesão. A gente sempre torce que todos os trabalhadores, independente da atividade, possam exercer a sua atividade. Eu estive hoje com o Lucas Dias lá nos trabalhos do Internacional, fui lá para cumprir uma missão e aí a gente bateu um papo lá com o Mano Menezes e o Mano deu essa informação que ela é muito positiva, de que não foi grave como ontem se desenhava. Daqui a pouco o Lucas, inclusive, vai atualizar aí de tantas informações que o Mano repassou. Só dou uma manchete. O Inter já está em 2023, está cuidando da reta final, mas já está planejando e forte 2023. Só, os mais antigos, os jornalistas que têm aí na faixa de 50 anos, se acostumaram a conversar com treinadores. O Ribeiro Neto, por exemplo, aqui, quantas vezes a gente conversou? Enio Andrade, Antônio Lopes, Filipão, Parreira, isso era algo comum, né? Antônio Lopes, era algo comum depois de um treinamento, tentar entender o esquema tático. E o Mano, Zagallo, e o Mano eventualmente cumpre isso. Ele vai até lá sem gravação, né? Nem quer que grave ali, a ideia não é gravar. Conversa, atende a reportagem, bate papo. Falou até hoje pela manhã eu estava lá, ele falou até da final da Libertadores. Isso é muito legal, porque isso também para nós é subsídio, é informação para tentar entender as ideias do técnico. E o Lucas Dias vai reportar para vocês dos aspectos mais importantes que o Mano conversou com os canetinhas, com os jornalistas de rádio e televisão nesta manhã lá no CT, Lucas. Isso, Meneghetti. Hoje a gente teve uma conversa muito boa com o Mano. Dá pra gente definir que foi uma conversa de futebol, Inter e amenidades. Foi tudo que a gente conversou hoje com o técnico Mano Menezes, falou de tudo, inclusive sobre o planejamento do Inter já para 2023. O Inter já tem data para se reapresentar, vai ser ainda antes do término da Copa do Mundo, no dia 14 de dezembro. O Inter se reapresenta, a final é no dia 18, vai ser à tarde no CT Parque Gigante, porém, a ideia do treinador, e foi um pedido que ele fez para a direção do Inter, é não fazer a pré-temporada somente em Porto Alegre, algo que aconteceu com o Cacique Medina nesse ano de 2022. O Inter deve ir para Viamão, como já fez em outras temporadas, ficar uma semana ali, aquela semana entre Natal e Ano Novo e o início de 2023. Mas pensando na próxima temporada, Meneghetti, o Mano falou também sobre o elenco. A ideia é, com possíveis chegadas, termos possíveis saídas, porque o Mano não quer trabalhar de forma alguma com um elenco muito grande, que foi o que aconteceu na sua chegada aqui, que ele tinha quase 40 jogadores à disposição. A ideia do Mano não é essa, é ter um elenco ali na faixa dos 30, 32 atletas, pelo menos, para trabalhar durante a temporada. E aí a gente, nesse bate-papo que a gente teve com o Mano no CT Parque Gigante, já fomos aprofundando detalhes sobre alguns outros atletas. Por exemplo, o Edenilson, que a gente já viu uma mudança no discurso, tanto do treinador quanto do presidente Alessandro Barcelos, nessa semana. O presidente falou que o Edenilson faz parte do elenco do Inter para 2023. A gente sabe, ele tem contrato até 2024 com o Inter, mas o Mano já destacou o pedido do Edenilson para deixar o Internacional. E o Mano fez questão de dizer, assim como o presidente, que o Edenilson
O Inter quer que ele fique para a próxima temporada, mas, além desse pedido, o Inter vai trabalhar para que isso aconteça, para que o Edenilson seja também importante e fundamental na temporada 2023. E isso vai partir dessas conversas que devem evoluir já na reta final da temporada. Esses são os aspectos realmente mais importantes. Só para complementar sobre o Edenilson, o Mano falou que todas as variáveis vão ser observadas no destino do jogador, se é eficaz, se é o Inter aceitar uma proposta, tudo será avaliado. Mas ele fez uma ponderação muito interessante. Vai para o mercado e veja quanto custa um jogador com a qualidade do Edenilson. Ele fez este questionamento e eu acho que o Internacional está com uma ideia de recuperá-lo, mas se houver uma proposta interessante para o jogador e para o clube, o Inter abre conversa. E o que eu quero dizer, para não ficar repetitivo em cima das informações do Lucas, que são bem mais importantes, é só o meu testemunho do que eu observei, de um ambiente de final de temporada absolutamente tranquilo. Há uma tranquilidade no Beira-Rio, a ponto que permite que o treinador venha conversar com a reportagem durante 30 minutos, bater papo, falar suas ideias, final de Libertadores da América, um ambiente, Ribeiro, assim, ó, de uma serenidade, de uma tranquilidade impressionante. Eu só tenho uma dúvida, ele sabe se o Edenilson quer ficar ou não? Ele está tentando mudar a Porque ideia do Edenilson. Se o Edenilson Ele não disse quer o seguinte, ficar, ó, nada do que... talvez não seja especificamente sobre isso. Ele até disse assim que ele não tem conversado nos últimos dias, recentemente, com o Edenilson sobre o futuro. Já conversou, mas não tem conversado. E ele falou assim, vou resumir com o futebol é dinâmico, o Mano não fez essa frase. Vamos viver cada etapa, vamos terminar o Campeonato Brasileiro, vamos ver o final de temporada, como as coisas vão... E aí vamos conversando e vamos vendo o que acontece. Eu faço uma leitura disso, porque ninguém discute isso sobre o Wanderson, ninguém discute isso sobre o Vitão, ninguém discute isso sobre o Pedro Henrique. Só está se discutindo do Edenilson isso porque existe um fato real que ele está saindo. Não, que ele pediu para sair. É que dele pedir para sair e ele sair, tem a distância que é a proposta. E para mim o ponto é esse. Eu também acho. Pode ser, mas existe a discussão. Não, sim, ele pediu para sair. Mas eu acho que é forte quando tu diz que ele está saindo. Eu acho que não é esse o caso. Pediu para dizer o sair. seguinte, a realidade neste momento é uma construção para ele. Eu acho que ele sai se houver proposta. Isso. Eu acho que aquela ideia certa que tinha assim, não, vem um clube aqui, nós levamos o Edenilson, bancamos ele, então nos libera. Eu acho que essa ideia está desmanchada. E eu acho que o movimento do Inter é exatamente para isso, Meneghetti. Claro. É para não perder o Edenilson de graça. O Inter sabe que pode perder o Edenilson à medida que vem uma proposta boa pelo jogador. Mas o Inter quer manter esse conceito. Quando o Mano foi para a entrevista com a Renata Fã e disse que o Edenilson comunicou a ele que queria sair, o valor de mercado do Edenilson, que era ali entre 3, 2 milhões de dólares, ele caiu. E os times que queriam o Edenilson falaram, não, se ele está querendo sair, eu pago o salário só e deu. Eu só coloco nesse bolo também Tyson. E acho que Tyson e Edenilson estão vivendo situações muito semelhantes, de uma reconstrução de ambiente que está acontecendo, essa reconstrução de ambiente, não estão mais sendo vaiados no Beira-Rio, está um clima bom deles com o grupo e com a comissão técnica, o que hoje indica e hoje a tendência é de permanência. Se tudo seguir da maneira que está, Edenilson fica e não sai. Acho que das perspectivas do Inter, vou pegar o teu gancho do Tyson, do Edenilson, as situações são bem diferentes, né? Porque o Edenilson é um jogador que eu acho que a leitura do Mano é perfeita, né, nesse quesito. Vai para o mercado e me dá um cara da qualidade do Edenilson que tu tem a capacidade de trazer. Eu acho que é impossível nesse momento financeiramente, porque tu não vai encontrar. O Inter talvez até encontre um outro nome, né? Se falou no Wallison, jogador da Ponte Preta, que faz a mesma função, mas não tem nem de perto a mesma qualidade. Mas o Tyson é outra coisa, né? O Tyson onera a tua folha porque ele não te ajuda, ele não te contribui dentro de campo. O Edenilson, por menor que ele contribua, ele ainda tem uma contribuição maior e ele pode dar mais ao Internacional. Se o Inter tiver que trabalhar para uma saída, fosse eu, dirigente, optaria em liberar o Tyson o mais rápido possível do que o Edenilson, até para encontrar uma opção melhor no mercado. Eu só pondero, isso não vai, isso que eu vou falar agora não dá, a gente até debateu ontem no Donos da Bola Radio, eu só pondero, foi até o JB que trouxe isso, que no caso do Tyson, ele teve dramas familiares, perdeu um irmão, perdeu um pai, e isso impacta para qualquer ser humano. Então, assim, talvez o Inter esteja assim, não, vamos ver o ano que vem, como é que ele tá, como é que vai estar a cabeça dele, como é que vai estar o foco dele. Porque o Tyson não fez uma boa temporada, mas há motivos pelos quais a gente pode entender eu nem consigo que ele não fez. imaginar o que passou na cabeça dele nesse período todo. E por isso a palavra é recuperação, Meneghetti. E por isso a palavra é recuperação. Obviamente que para o Tyson ele ser um cara mais útil no elenco, ele precisa recuperar uma forma de futebol. Por exemplo, o Tyson do ano passado é um Tyson que serve muito, eu acho, para o Inter. Talvez não seja titular pelo Patrick, talvez seja. E acho que esse é a imaginação que a gente tem que fazer. 6 meses, de 21.
Isso, Esse serve muito, de abril a dezembro de 2021, 8 meses. E isso é essa imaginação que eu acho que a gente tem que ter. Se Tyson e Edenilson estivessem jogando no São Paulo e as primeiras, especulações envolvessem o Inter está contratando Tyson e Edenilson, você ficaria animado? Eu ficaria. Eu acho que seriam bons reforços para o Inter. E acho que esse é um norte para a direção caminhar. É só dentro disso. É que a única coisa que eu discordo de vocês é só na forma. Para mim, ficou definido que eles sairiam. E a partir daí começa a construção para que eles não saiam. Eu acho que em determinado momento estava sacramentado, os dois estão fora. É que para eles estarem fora, eles têm que ter alguma outra proposta. Não, tudo bem, eu sei disso, mas eu estou falando do ambiente do Inter em relação ao Edenilson, em relação ao Tyson. O Tyson, não vamos esquecer, tem todas essas dificuldades, mas o Tyson é o protagonista de uma greve dentro do Inter. E isso foi muito ruim para o Tyson no ambiente interno, ou não? E externo, né? Mais externo, inclusive. Mais externo. Aí depois disso tem o Edenilson e todas as dificuldades que nós vivemos. Então, para mim, estava sacramentado e agora até pode ser esse teu sentimento. Tá tudo muito bem, mas nós vamos trazer dois? É que eu vejo que existem momentos diferentes. Quando se pensou nisso, o Inter tinha outras preocupações. Então, talvez fosse mais fácil fazer esse tipo de análise naquele momento. Como hoje o Inter está com uma perspectiva já pronta da temporada, acho que consegue olhar melhor para o mercado, observar ideias e aí ver, cara, o Edenilson liberar, tranquilo, mas o que nós vamos colocar no lugar? Tu tem mais tranquilidade para pensar agora, né? Ô, Lucas, deu ruim na eleição do Grêmio, é isso? Tá dando rolo? Tá dando rolo, Meneghetti. Já começaram agora de fato. A gente estava vendo um clima bem tranquilo até o momento nas eleições do Grêmio, mas a partir de hoje promessa aí de novos rumos nessa situação das eleições gremistas. Isso porque a chapa, que é encabeçada pelo candidato Alberto Guerra, entrou com um pedido de impugnação da chapa que é encabeçada pelo candidato à presidência do clube, Odorico Roman. E isso por conta de dados de sócios gremistas terem sido vazados em grupos de WhatsApp. Até para a gente contextualizar, tá? Porque saiu uma nota hoje por parte da chapa do Alberto Guerra. Informações confidenciais foram utilizadas para envio de propaganda eleitoral, porque na última terça-feira alguns sócios gremistas foram incluídos em grupos de WhatsApp em que eram convidados por pessoas da chapa de Odorico Roman para assistirem o jogo do Grêmio de hoje à noite contra o Tombense lá em Muriaé. O jogo mas para assistirem na televisão a partida e conhecerem novas propostas da chapa de Odorico Roman. E por isso a chapa encabeçada por Alberto Guerra está entrando com esse pedido de impugnação. Lucas Dias acaba de dar informação que a candidatura de Alberto Guerra entrou com uma tentativa de impugnar a chapa de Odorico Roman pelo uso de dados confidenciais dos sócios do Grêmio. Tem rebote. Diga lá, Tiger Junk. Porque agora a chapa de Odorico Roman está pedindo a impugnação também da chapa de Alberto Guerra. E o motivo alegado pela chapa de Odorico Roman é que o Alberto Guerra marcou e tem divulgado em diversas páginas da internet um evento na cidade de Gramado, no dia 28 de outubro, que está sendo promovido também hoje pelo Consulado do Grêmio em Gramado. Exatamente, hoje, 28 de outubro. Esse evento, que seria também uma conversa do Alberto Guerra para apresentar as suas propostas, aconteceria dentro de uma loja da Grêmio Mania. E através disso, o Odorico Roman está protocolando na Comissão Eleitoral do Conselho Deliberativo uma representação para, primeiro, cancelar este evento, porque, segundo ele, a Grêmio Mania é uma extensão do Grêmio e o Alberto Guerra estaria utilizando a máquina do Grêmio para promover a sua campanha, e também pedindo a impugnação da chapa de Alberto Guerra, tal qual foi de Alberto com o Odorico. Fala, Diogo Rossi. Eu fico pensando, Meneghetti, onde é que fica o Grêmio nessa história? O clube, né? A instituição do Grêmio, que joga hoje, né, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Se criticou aqui abertamente os dirigentes que abandonaram o Grêmio lá em Muriaé. Eu fico me perguntando onde para Odorico Roman e Alberto Guerra e as suas chapas está o Grêmio. Porque me parece nesse momento que ambos disputam apenas o poder de ser presidente do Grêmio. Mas é óbvio que isso... Mas isso é um absurdo, Ribeiro. Mas é óbvio... Não, pelo amor de Deus, Ribeiro. Numa sexta-feira, tu quer me enlouquecer que os candidatos a presidente do Grêmio tem que ser mais importante para eles o poder de ser
do que o Grêmio, é isso? Eu vou tentar ser coerente, nem sempre eu consigo, Meneghete. Daqui a pouco ele vai dizer que a tua tese é uma porcaria, tu vai ter que engolir, hein? Ele já falou isso aí do time do Cruzeiro. E eu aguento. É verdade, mas não tem problema, é isso. Falou que isso aí, o time do Cruzeiro é uma porcaria. Nem o homem lá de Talvez cima... ano que vem ele seja certo. Imagina o Cruzeiro cai, ele vai dizer, viu, eu tinha razão. Eu estou usando as sandálias da humildade, então não tem nenhum Hoje, problema. então, começou hoje? Não, eu sou uma pessoa humilde, muito humilde. As pessoas não me compreendem às vezes, é isso. Então, assim, faz parte do jogo. Eu já usei em outras situações isso. Faz parte do jogo. Esse, e vou impugnar tu. Ah, não, é tu que é feio, é tu que é bonito. Isso aí faz parte do jogo. Isso aí faz parte do jogo. Isso aí, sabe? Tá tudo bem. Que se dane o torcedor do Grêmio, então. Já vou avisar pra você, não vai mudar nada, não vai acontecer nada, mas aí tá, vamos lá. Eu quero dizer o seguinte, vou te provocar também. E isso aí faz parte do tabuleirinho de xadrez, do jogo de poder. E aí, é exatamente isso. Eles estão, neste momento, preocupados com a briga pelo poder. Até porque o ano já acabou, entendeu? Esse jogo do Grêmio não vale bulhufa, mas vale para quem está lá. Vai, Sabe César. o que mais me preocupa nessa... E a minha discussão um pouquinho mais ampla é a semelhança com que os dirigentes de Grêmio Internacional se aproximam de partidos políticos. Porque a gente já ouviu falar essa coisa de tentar impugnar aqui e ali. A do Inter foi um horror. Essa coisa de tentar impugnar e criar comissão eleitoral. Nós estamos falando de 35 mil votos, né? 35 mil aptos a votar. 35 mil é um município médio, né? É um município médio aí. Sim, sim. Começa Grêmio Internacional a ficarem muito parecidos com eleições partidárias em todos os âmbitos. Começa na organização das chapas, passa pelo financiamento das chapas e termina nestes atos. Hoje, por exemplo, tu não pode ir para uma eleição dessa sem ter um departamento jurídico quase 24 horas por dia. Então, isso me preocupa mais. Nós aqui, voltar a falar de antiguidade, mas nós chegamos no momento da nossa vida como no coletivo esportivo, a eleição começava na segunda, tinha a eleição no conselho na sexta, segunda da outra semana não se falava mais em eleição. Hoje, nós estamos discutindo Odorico Roman e Alberto Guerra há 2 meses. E nós vamos discutir mais 1 mês ainda. Perfeito. Então, isso é que me preocupa mais. Agora, é a artimanha, essa aí que tu diz, é muito parecido com... Parece que nós estamos discutindo aqui a prefeitura de Triunfo. Cara, desculpa. Eu acho que é outra coisa. Hoje, até para síndico tem bronca. Tudo que tem poder e tudo que... Quando tem mais de uma pessoa... Mas o sujeito achar que ele é síndico, que ele tem algum poder, e acontece. E acontece, os caras ganham as... Tem muita gente... acham, tá? Síndico do prédio dele. Não é do meu prédio de Porto Alegre, que tem um síndico maravilhoso. Não é do meu prédio de Porto Alegre. Mas eu quero te dizer que eu já participei de processo eleitoral de síndico, e aí o cara se elege síndico e acha que assim que tem um poder na mão. E aí tu que falava tem... pra ele, tua biografia não cabe numa caixinha de fósforo. Chega no condomínio pelas placas, Só né? quero dizer o seguinte, pelo amor de... Alô, Alexandre, meu bruxo, que é o meu vizinho da frente, meu assador. Tu é o síndico e eu te amo, tá? A minha Eu discordo do César sobre a prefeitura de Triunfo, que é uma baita cidade onde nós temos uma audiência gigantesca, tá? Vamos respeitar Triunfo aqui, tá? Não, mas eu não tô criticando. Não, não conhece uma briga pela prefeitura de Triunfo. Não, Triunfo é uma cidade maravilhosa, é empreendedora, de gente que faz, acontece, que nós temos lá uma baita de uma audiência. Respeitem Triunfo. Com licença, Ribeiro. Eu quero dizer que eu acho que é muito pior que isso. É muito pior mesmo. Às vezes parece uma briga da 5ª série. Para ver quem vai tocar na banda da escola no 7 de setembro. Briguinha de 5ª série no meu coleginho lá da Zona Sul, Cândido Rondon. Né? Depois mudou de nome para Santos Dumont. Briguinha de 5ª série, gente. E assim, ó, eu vinha preparado, e aqui antes do programa a gente estava falando aqui, eu estava conversando com o César, para criticar o movimento que fez a candidatura do Guerra. O Guerra então quer ser aclamado presidente, porque eu até acho que o uso de dados é equivocado. Mas eu, na minha visão, ele tem o direito de entrar com essa representação. E eu tenho o direito de ter minha opinião. Eu acho que é muito forte para impugnar uma chapa. Agora, dar uma advertência, bom, aí é legítimo. Dar uma advertência, algum outro tipo de punição, não sei o que prevê o Estatuto do Grêmio. Agora, impugnar uma chapa, e agora vale o mesmo. O que é o Odorico Roman? Quer ser aclamado presidente ou é só um rebote porque entrou um pedido? É só uma tentativa de igualar as coisas? Eu acho isso muito pequeno para o clube que os dois se dispõem a comandar.
O Grêmio tem que ser respeitado. E nós já tivemos um processo nesta eleição que mostrou o tamanho de como esse processo é encarado. Que o Danley lançou uma candidatura de aluguel através de um conselheiro, do Aquino, 12 horas depois retirou. Não, o Grêmio não merece esse processo. O Grêmio tem que ser respeitado. E eu acho que pedir impugnação por um fato ou por outro fato é muito pequeno. Eu acho que uma candidatura, inclusive, tem que respeitar a sua própria trajetória e uma tem que respeitar a outra. São dois gremistas que têm, inclusive, serviços prestados ao clube e ambos merecem o respeito, inclusive um do outro. Trabalharam na mesma gestão de Romildo Bolzan Júnior. Que se respeitem, que os dois caminhem para o pleito, para o voto do conselheiro, depois do associado, quem tiver mais votos, que ganhe e que faça uma gestão competente à frente do Grêmio. Mas esta sinalização, na minha opinião, é preocupante e diminui o processo eleitoral do clube. Eu assim, ó, no âmago da questão, eu fecho contigo, concordo plenamente. Só que, dentro de uma coerência que eu estou tentando emprestar a vocês, e vou usar uma narrativa com um recorte, né, pragmático. Faz parte do jogo. Até o Interclasse faz parte do jogo. Eles tomarem uma mão do lado. Faz parte do jogo, eles tomarem uma mão do lado. Eu acho maravilhoso. Ribeiro, tu normaliza o erro, Ribeiro. Isso aí. Não é só, cara. Ele normaliza o erro, ele normaliza o tropeço, a vitória, o título, o acerto. Tudo com ele diminui de tamanho. Sabe qual é o sonho do Ribeiro? Que a gente não tivesse o programa. Só pode ser. Porque ele abre o programa dizendo o seguinte, hoje a pauta qual é? Não, a pauta hoje é Edenilson. É assim. Não dá ideia, É assim. Aí tu diz, a eleição do Grêmio aconteceu isso, o Grêmio não tem dirigente. Mas é assim. Aí tu, cara... O time foi rebaixado. E daí, César? O time foi rebaixado. E daí? Mas é assim. E daí? Alguém tem que ser rebaixado. Não, Ribeiro. O time foi campeão. Pelo E aí, o amor que de acontece? Deus. Ribeiro, O não sonho posso. do Ribeiro, meio-dia vai começar os donos da bola e começa uma música. Ribeiro, aqui, ó. O problema é que, ao contrário dos meus amigos aqui, brilhantes... Eu não tenho amigos aqui, tá? Deixa bem claro. Eu não tenho amigos aqui. Ali, ó, Jefferson. Meu brancho. Eu tenho os pezinhos aqui, ó, estão na terra. Argel, pezinho no chão. Vocês estão na Lua, Saturno, Argel Fux. vivendo assim, um universo da rede social paralela. Mas eu não vou deixar Voltem pro planeta Terra. Ribeiro, a realidade não tem nada a ver de tendo o pé normalizar. na lua ou no chãozinho, eu não vou deixar os dirigentes, os candidatos, quando eles estiverem pataquadas. Eu vou criticar. Tá bom. Embora eu goste de jornalista que Ribeiro, critique isso não dirigente e tal. pode Coisa assim, eu sou contra, me oponho E a isso. agora tu é contra também o jornalista que critica síndico, né? Tu abriu hoje uma nova era no jornalismo. Tem uns síndicos, cara, que eu convivi no litoral gaúcho, que eu vou, tem uns, cara... Calma, Meneghete, calma. Daqui a pouco ele dá o endereço. Igual Calma, JB. calma, A gente calma. vai jogando, a gente dá o endereço, ele vai É que ainda bem que não é nessa gestão. Tá. Não, Pô, mas ainda bem que eu teve vou um ficar mequetrefe quietinho, que eu vou te dizer um negócio, cara. Vamos dar o endereço dele daqui a pouco, Olha, Qual é o número da casa, Meneghete? daqui a pouco a gente vai dar o número da casa. Vamos chamar o Lucas Dias com mais um destaque. Vamos lá, Lucas, vamos trabalhar um pouquinho. Vamos trabalhar, Meneghete, porque a gente falou anteriormente sobre o planejamento para 2023, mas o Mano já falou também sobre uma preocupação que ele tem para a próxima temporada em relação ao seu elenco, e a gente ouve agora o técnico do Internacional. E eu sempre falo que a primeira coisa, quando você tem um grupo de qualidade, que você deve se preocupar em não perder os jogadores que você tem de qualidade. Não adianta nada você ficar olhando lá para fora e daqui a pouco os seus que já estão aqui não ficam. Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é, dentro da avaliação que temos, conseguir fazer ficar a maioria desses jogadores, depois pontualmente. E aí se fala pontualmente, não é uma forma de expressão, não é só dialética, é porque se fizermos pontualmente algumas contratações, aumentamos a nossa capacidade de concorrência. Não precisamos fazer tantos, podemos gastar, direcionar um pouco melhor aquilo que temos, e é isso que vamos fazer. Só um intervalo, Lucas Dias conversa com todos vocês na live do YouTube. Vamos lá, gurizada, vamos lá. YouTube, os donos da bola, já coloca aí, já deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, estamos aqui, ó, lendo os comentários de vocês. Jefferson tem que estar no debate, tem que estar. Jefferson é craque demais aqui, ó. Meneghete tem que estar no intervalo, sim. Nosso Jefferson da Rio Grande resolve. Tô aqui. Ó, um abraço pro pessoal que tá no intervalinho, viu?
Pessoal que tá no intervalinho lá, uma galera que assiste Donos da Bola no intervalo do colégio, intervalo da faculdade, intervalo do trabalho, tá lá almoçando, tá assistindo os Donos da Bola. Um abraço para vocês e pro grupo, Tuvalo também, um abraço, Joãozinho, Vergara, um abraço para todo mundo aí. Aqui o pessoal que tá mandando também, Jefferson Quebradeira da Lei Maria da Moda. Não, gravata do Jefferson é bonita, tá? Inclusive eu colocaria. Essa capinha é da cor do meu time? Essa capinha é da cor do meu time? Pode ser. Olha aqui, vamos ver quem mais tá mandando aqui. Um abraço pra Taquara, um abraço, viu, Joãozinho de Taquara. Um abraço pro pessoal também. Não, impossível, já falei. A escala quem fez do Matheus Dávila lá em Muriaé foi o Tiger Junk. Tiger Junk e Ribeiro Neto resolveram, foi lá, foi 5 horinhas, curtiu primeiro no Rio, né? Que nem o presidente Romildo Bolzan e o pessoal. Hein, Lucas, resolvendo problemas financeiros do Meneghetti, Luan Dornelles. Pô, quem diria? Hoje o Meneghetti foi meu Uber, inclusive. Viemos aqui para a Rádio Bandeirantes juntos. Douglas Pereira, Lucas é nosso. Não sei, sou de quem perguntar. Se o gremista perguntar porque eu sou gremista. Se o Colorado perguntar, sou colorado na dúvida. Tu é nosso, Lucas, sou. Tiger da Deep Web, pode ser, quem sabe. Vamos lá, Lucas é nosso. Meu aniversário pede pro Menegas me mandar os parabéns. Júnior Vieira. Se o Meneghetti estiver aí nos ouvindo, um abraço pro Júnior Vieira, que pediu. E ontem foi aniversário também do nosso Leozinho, né? O Meneghetti também estava de aniversário ontem. Lucas, tu é, Lucas Carvalho, sou. Darley de Paula, Lucas, tu é nosso, sou também. Meu aniversário pede um abraço, Gui. Gui pediu volta Tiger. Vai voltar, calma, o Tiger vai voltar e também deve estar nos ouvindo lá também, se o Tiger Junk estiver nos ouvindo, só chamar. Mandou juntas, sim, juntas. Lucas, qual a chance do Real Madrid repatriar o Lucas Silva e até trocar o Modric por ele? Acho que tem chance, tá? Tem chance. O Modric, quem sabe, vem pro Grêmio, joga no meio de campo com o Campaz, imagina? Modric e Campaz no meio de campo do Grêmio na Série A ano que vem. Me chama atenção, tá? Quem mandou também um abraço pro grupo AADBN, que mandou a mensagem aqui, um abraço pro Diogo Hessel, Leonardo Lemertz, João Montiel, uma galera que tá assistindo. Lucas, o CCD tá usando o relógio do Vigra Plus. Flávio Five, um abraço. Lucas, tu tá cansado também, Cássio Costa? Pô, sexta-feira o cara que não tá cansado é um absurdo, né? De tarde, tirar a naninha pra de noite estar preparado pro que der e vier. Tiger fez o planejamento do Grêmio também, pois parece. Matheus Rainer, um abraço. Lucas, o Grêmio tem Mundial? Óbvio que tem, em 1983, assim como o Inter em 2006. Luan Dornelles, Lucas Colorado. André, um abraço. Voltamos com Donos. Evoluiu, Meneghetti, evoluiu porque o Renato não queria discutir questões contratuais dele com o Grêmio e possibilidade de renovação antes do acesso para a primeira divisão, o que aconteceu no último final de semana. E a partir de agora, o Renato já deu o ok e o seu empresário, o Gauchinho, já vai começar as tratativas e conversas com o Dorico Roman e também com Alberto Guerra para falar sobre o contrato do Renato e a possibilidade de permanência para a próxima temporada também. Então isso é um dado importante, César. O Renato vai começar a negociação com os dois candidatos, com as duas candidaturas. O Renato conversou pessoalmente com os dois candidatos. Conversou com o Odorico e conversou com o Alberto Guerra. E autorizou que essa negociação andasse através do seu empresário com os dois candidatos. O que é importante nesse momento, né? Quando toca aqui mais uma vez o meu episódio. Falou do Renato, falou do Renato, dele palpitou. O coração palpitou aqui. Mas os dois candidatos e a indicação. O Odorico quer o Renato, o Alberto Guerra quer o Renato. Qual é a indicação dessa informação vinda do Lucas? Que fica o Renato. Que o Renato quer o Grêmio. Então, acho tendência de renovação, né? Tendência tá claro total isso. De renovação. E acho, né, Ribeiro Neto? Muito bom isso aí, né, Ribeiro? Eu acho muito Tava falando com o Renato aí? Sim, o Renato Porto está me dizendo o seguinte, ó, ele confia no grupo dele e vai aceitar a melhor proposta financeira. Tá bem. Bota aí a enquete interativa, Paulinho, que os caras se dispersam. A escola JB tá pegando aqui, viu? Qual deve ser a prioridade de contratação do Grêmio para 23? Goleiro 11, zagueiro 5.
Lateral, 6. Meia, 36. Atacante, um abraço, Diego Souza, 42%. Lembrando que segunda-feira é 12h30 o nosso Donos da Bola e amanhã tem o teu lançamento. Que horas na feira? Amanhã tem 18 horas na Feira do Livro. Pô, é um orgulho imenso estar na Feira do Livro, Meneghete. 18 horas a minha cadeira. Amanhã às 6 da tarde. Exatamente, amanhã às 6 da tarde lá na Feira do Livro. Acabei de falar. Tchau, gurizada.